Bom, vamos lá. Primeiramente, eu queria mostrar aqui para vocês o traçamento, o que é uma linha de tendência, o que é uma suporte e resistência, tá? Que tá muito gráfico, tá muito bonito aqui no gráfico de ver. Ó, isso aqui, ó, eu tenho uma linha de tendência de alta, tá? Tá bem bonita de ver. Isso aqui, ó, eu tenho uma linha de tendência, na verdade não é linha de tendência, né? Porque era lateral, mas eu tenho uma linha lateral, uma lateralização, tá? Então aqui, ó, já no gráfico eu tenho saindo de uma lateralização, né? Eu tenho uma tendência de alta, beleza? Aqui eu tenho bem definida também, isso aqui, uma linha de tendência de baixa, tá? E isso é feito em todos os time frames, tá? Aqui eu estou fazendo em 1 minuto, mas é só para mostrar para vocês que as tendências, tá? Elas são visualizadas em todos os time frames. E o modo que a gente opera, aí vai depender, né? Os traçamentos aqui que eu faço normalmente são traçamentos de suporte e resistência de M15, porque são traçamentos mais fortes, tá? Então, a gente vai usufruir dos traçamentos de suporte e resistência de M15 e em M1 a gente vai usufruir desses traçamentos aqui, ó, tá? De linhas de tendência. Então aqui, ó, ficou sensacional esse traçamento aqui, ó, mostrando muito bem o que é uma tendência de baixa, o que é uma lateralização, o que é uma tendência de alta. E a gente pode trabalhar em cima deles, tá? Na resistência aqui, ó, tá? Tudo que for resistência a gente trabalha contra, né, essa tendência. Tudo que for no suporte a gente trabalha contra essa tendência. Então isso na teoria, né? Então aqui também, ó, resistência. Tocou na resistência, vende, tá? Vem no suporte, vende, tá? Tocou na resistência, vende. Tocou no suporte, compra. Resistência, vende. Suporte, compra. Tá? Isso na teoria. Mesma coisa aqui, ó. Resistência, vende, tá? Suporte, compra. Suporte, compra. Isso na teoria, tá? Porque a gente tem que imaginar que o preço vai andar e obedecer dentro desses canais. Arthur, mas quantos toques mais ou menos? Em média, 3 toques, tá? Então aqui é numa linha de tendência. Eu tenho o primeiro toque, eu tenho um segundo toque e eu tenho um terceiro toque. Porém, o que vocês vão ter que prestar atenção, principalmente numa linha de tendência, tá? Nesse exemplo que eu vou te dar aqui, ó. Uma tendência de baixa. A gente tem que ter fundos descendentes, tá? Fundos descendentes. Então, assim, a partir do momento que eu tenho um fundo e um topo que condiz, tá? Então, assim, ó, ele fez um fundo, depois ele fez um topo. A partir do momento que ele mostrar este fundo, eu posso trabalhar em cima deste topo, tá? E fez este fundo, eu posso trabalhar em cima deste topo. Então, eu posso ir projetando desde que eu tenha um primeiro lance, tá? Um primeiro lance. Então, o que é o primeiro lance? Esse aqui, ó, foi o meu primeiro lance. Depois disso, eu posso projetar novos toques, beleza? E Arthur, quando está numa tendência de baixa, então eu posso pegar tanto na região de suporte quanto na região de resistência? Sim, pode. Os pontos mais fortes, eles vão ser, tá? Na tendência de baixa, tá? Anota isso. Então, assim, a partir de eu ter, a partir do momento que eu tive um gatilho aqui para esse traçamento, e qual foi o gatilho? Um fundo e um topo, tá? Eu vou ter, tá? Eu vou ter novas oportunidades, beleza? Eu vou ter novas oportunidades. Essas oportunidades vão ser projetadas pela minha linha de tendência, ok? Então, a minha linha de tendência, e se eu confluenciar ela com resistências também, eu tenho pontos mais fortes ainda, beleza? Posso trabalhar na região de suporte, também posso trabalhar na região de resistência, mas lembra sempre que anota agora, tá? Que na tendência de baixa, para eu ter um topo, eu necessariamente preciso ter um fundo, tá? Então, o meu gatilho primordial é ter um fundo, igual nas ondas de Elliott que eu mostrei para vocês lá naquela aula inicial lá no grupo, tá? Então, ó,
eu tenho um fundo e aí eu tenho um topo. Então, o gatilho para vocês fazerem uma entrada, e tanto faz, ela pode ser de 1 minuto, pode ser de 5, o gatilho vai ser apresentar um fundo para vocês trabalharem dentro do topo, tá? E o topo alcançando a sua linha de resistência na tendência de baixa. Então, anotado isso, todo gatilho que tiver um fundo e for alcançar um topo numa tendência de baixa, vocês podem realizar o trade para um pullback baixista, tá bom? Porque ela mostrou que está vindo da tendência, ok? O mais assertivo, tá? O mais assertivo é você trabalhar entre o segundo e o terceiro toque nessa linha de tendência. Por isso que eu mostrei que vocês têm o primeiro gatilho evidenciado e trabalha no segundo e no terceiro, tá? Segundo e no terceiro. Com o gatilho aqui, ó, de fundo, topo, tá? Fundo, topo, beleza? Então, trabalhando isso numa tendência de baixa. Numa lateralização, eu posso trabalhar também. Porém, dentro da lateralização, anota isso. Eu preciso que o movimento tenha bastante pavio, tá? Então, que seja um movimento mais aberto, mostrando bastante pavio, tá? Porque isso pode mostrar para a gente que, tá? Que a gente vai conseguir pegar as reversões desse movimento. Então, sabendo que ele deixa bastante pavio, ao tocar na mesma vela aqui, ó, nesse exemplo, a gente já consegue ter um gap maior da nossa taxa. Porém, a linha tem que ser respeitada, a linha de suporte, tá bom? Ou a linha de resistência. Tá? Um macetezinho aqui, né, um hackzinho, é o seguinte. Antes de uma lateralização, o preço ele faz uma tendência, tá? Então, essa tendência, ela é uma tendência primária, tá bom? E se vocês analisarem também o movimento completo, tá? A gente consegue evidenciar que o preço está numa tendência altista, tá? Então, o que eu faço primeiro? Eu venho, analiso, tá? Essa tendência, ok? Analiso essa tendência, é uma tendência de alta e ele lateralizou. Beleza, já sei que o preço pode continuar numa tendência altista. Aqui, no ambiente macro, tá? Eu chamo isso de ambiente micro e ambiente macro. No ambiente macro, o preço está em uma tendência de alta, né? Uma tendência de alta. Então, sabendo disso, dentro dessa lateralização, eu vou trabalhar apenas movimentos de call, tá? Movimentos de compra. Por quê? Eu tenho uma micro tendência altista, tá? Eu tenho uma micro tendência altista e eu tenho uma macro tendência de alta também. Então, para a gente conseguir trabalhar dentro do nosso operacional do gráfico, dentro do movimento operacional do gráfico, a gente vai trabalhar aqui a favor da tendência dele. Então, dentro dessa lateralização, toda vez que ele descer no suporte, a gente compra, tá? É lógico, óbvio que esse traçamento tem que ser um traçamento fundamentado, indicado que seja um traçamento de M15, beleza? E aí, o que acontece? Tá? Normalmente acontece isso. Após um rompimento dessa lateralização, ó, então, ó, aqui eu tenho um retângulo, né? Após o rompimento desse retângulo, eu vou ter que um pullback de alta, tá? Só que para ter esse pullback de alta, eu preciso ter uma vela de rompimento. A vela de rompimento, ela tem que ter mais corpo para fora do que pavio. Então, a gente tem dois exemplos aqui, ó, que vai ficar muito bom para mostrar. É este candle, muito pavio, pouco corpo. O que aconteceu? Reverteu. Este movimento, muito corpo. E aí, quando ela toca, a gente trabalha no pullback de alta, tá bom? Seja para 1, seja para 5. O mais indicado que eu trabalho, tá? Mas todo mundo pode trabalhar,
Eu trabalho com 1 minuto, mas pode ser para 5 também. Sabendo disso, o preço veio, começou a lateralizar. Então, a partir daqui, ó, eu posso trabalhar na lateralização dele também. E a lateralização dele eu vou trabalhar numa tendência de alta. Então, aqui eu não pego e aqui eu pego, tá? Então, aqui, ó, eu poderia ter trabalhado também, mas eu posso te garantir que esse trade aqui seria o trade que eu pegaria. Então, eu evidenciei todo o movimento do gráfico, sabendo que ele está numa tendência altista, trabalhei ele na lateralização, trabalhei ele no rompimento, trabalhando no pullback. Então, sempre a favor dessa tendência, tá? Sempre a favor dessa tendência. Então, isso é muito, muito interessante aí para se trabalhar, beleza? Vindo aqui, tá? Vindo aqui, a gente pode ver que ele fez aqui no suporte e ele continuou uma tendência. E o que ele está fazendo aqui novamente? Tá? Ele está fazendo novamente uma lateralização. Tá? Então, você vê que o preço está fazendo o quê? Respiros no movimento. Tá? Respiros no movimento. Ó. Então, o ambiente macro, tá? O preço trabalhando aqui, ó, subidas, tá? Subidas e lateralizações. Subidas e lateralizações. Arthur, para sempre ele vai fazer isso? Pode ser que não, pode ser que agora, a partir do momento, ele vá se organizar. Depois de uma lateralização, a gente descobrir qual que vai ser o rompimento dele. Mas o mais indicado é, dentro dessa lateralização, a gente trabalhar o quê? Os movimentos de call aqui, tá? Então, o que eu quero que fique gravado para vocês nessa aula aqui. Em uma tendência de baixa, tá? A gente tem que ter um fundo que confirme, tá? O nosso novo movimento de topo. Fundo que confirme nosso novo movimento de topo. Dentro de uma lateralização, eu vou evidenciar qual o movimento macro, tá? E qual o movimento da última onda, se ela foi no movimento de alta ou de baixa. E aí eu trabalho a minha região de lateralização baseado nesses movimentos. Então aqui eu trabalharia sempre de cal, tá? E também uma figura geométrica aqui, ó, tá? Uma figura geométrica, eu trabalho o rompimento aqui do nosso retângulo. Então, ó, desenhei um retângulo bem aqui, ó, porque o meu canal lateral, ele nada mais é do que um retângulo, tá? E a partir do rompimento, e esse rompimento sendo com candle, tá? Maior do que um candle de corpo maior do que pavio, fora do retângulo, eu trabalho nos movimentos, aqui neste exemplo, nos movimentos seguindo a tendência de alta, mas isso nada impede de ser um movimento, trabalhar também dentro de um movimento de baixa, caso a tendência macro e a última fosse de baixa também, tá? Então, estou dando esse exemplo como sendo autista por conta da movimentação. Novamente aqui, uma lateralização, trabalhando sempre nas regiões de suporte, 1 minuto, 5 minutos de expiração, pouco importa, tá? E aqui numa tendência de alta, tá? Numa tendência de alta, eu precisando sempre, tá? Precisando sempre aqui ser confirmado um topo para eu trabalhar um fundo, um topo para eu trabalhar um fundo, ok? Então, eu traçando o meu canal, agora no movimento de alta vai ser diferente do movimento de baixa, porque no movimento de alta eu preciso ter topo ascendentes. No movimento de baixa eu preciso ter fundos descendentes. Então, anota isso. Movimentos de baixa, fundos descendentes. Movimentos de alta, topos descendentes. A partir da confirmação desses topos, eu posso trabalhar, tá, as minhas regiões de fundos. Porém, lembrando sempre que toda região de fundo tem que ser fundamentado com região de suporte e resistência. Beleza? Então, aqui,
fazendo uma nova lateralização, apresentando um rompimento, que disso aqui, ó, a gente tem ó, um retângulo, né? Apresentando o rompimento deste retângulo, eu vou trabalhar na continuidade do movimento, beleza? Então, sempre trabalhando a favor desta tendência. Arthur, quando que ele não vai ser mais tendência? Tá? Quando ele não vai ser mais a tendência? A partir do momento que ele não romper e não romper topos aqui, tá? E começar a fazer movimentos baixistas. Então, aqui, ó, para mim, esse retângulo vai ser de extrema importância, pois se ele vier romper o retângulo, tá? Rompendo o retângulo, eu posso trabalhar esse tipo de movimento, porque ele não venceu mais esses topos, ou seja, ele respeitou a lateralização e ao invés de romper para cima, ele veio e rompeu para baixo, mostrando que aqui, neste momento, foi a exaustão da movimentação altista macro, tá? Mostrando que esse movimento macro aqui pode ter um respiro em algum momento, tá bom? Então, isso é muito interessante, ó, que nem aqui, ó. Aqui tem um exemplo bom. Aqui, ó, eu tenho uma tendência de alta, tá? Tava vindo uma tendência de alta e aqui ele já não respeitou mais. A partir do momento que aqui ele não respeitou, ele trabalhou num pullback de baixa, tá? Então, fica bem claro esses movimentos aqui, ó. Ó, rompeu o retângulo, fez um pullback e continuou na baixa. Depois ele retornou, mas dentro desse movimento aqui, ele fez o seu respiro na continuidade de baixa, tá? Pensando bastante aqui no movimento das ondas de Elliott, tá? Porque ela faz esses respiros e a gente pode trabalhar nesse sentido, beleza? Então, esses movimentos são de extrema importância aí para que a gente organize o nosso trade, tá?